Pelo que eu tenho observado dos nossos alunos que estão começando na programação, escrevendo os primeiros programas, o if não é algo difícil ou algo que tenha necessariamente problema. Tirando algumas questões de sintaxe, que nós vimos em outros de nossos vídeos diários. Mas quando colocam o else, às vezes fica um pouco mais confuso. E eu vou mostrar no próximo vídeo, duas questões que realmente atrapalham um pouco, e são relacionadas, atrapalham um pouco no uso do if com else. Vamos ver o primeiro erro comum aqui. O objetivo desses vídeos diários é todo dia você assistir um vídeo sobre uma ação, programar alguns minutos. Se você gastar 10, 15 minutos por dia nisso, isso vai ajudar muito na sua lógica de formação, no seu conhecimento, em dar os primeiros passos. Essa é a ideia do que a gente faz aqui com esses vídeos diários. Inclusive, nós usamos diretamente o navegador Chrome. Então, qualquer pessoa que nunca programou, que não tem nenhum editor, que nunca mexeu com nenhuma linguagem, pode acompanhar esses vídeos. Olha só, eu estou no navegador Chrome, eu vou digitar de novo, que já está aqui, about blank. Isso traz uma página em branco. Eu venho com o botão direito, inspecionar e console. Isso me abre um console JavaScript. E aqui nós podemos programar, e aqui eu posso inclusive mostrar o if e mostrar esses erros comuns que quem está começando no if costuma cometer. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho um valor qualquer, let x igual a 10, certo? Isso criou uma variável x e fez ela receber o valor 10. E aí eu posso ter um if x maior que 3, alert x é maior que 3. Isso aqui, até aqui, em geral, o pessoal não comete erros. Tem algumas questões, às vezes coloca um ponto vírgula aqui que não deve, que eu já mostrei no vídeo, mas em princípio, se x é maior que 3, exibe esse comando. Então, quando eu dou aqui, ele exibe o comando, porque o x é maior que 3. Se eu tivesse colocado x igual ao... Opa, aqui eu coloquei 11, né? Mas se eu tivesse colocado x igual a 1, ele não ia exibir o alerta. Bom, e eu posso ter um else também. E aqui que começa um pouco a complicar. Else alert x não é maior que 3. O que é o else? O else é o que é executado caso o teste falhe. Se esse x maior que 3 for verdadeiro, executa isso. Se for falso, executa o que vem no else. Então, x não é maior que 3. Bom, então, erros comuns, nós vamos ver um deles aqui. É importante entender que o else é o teste caso o if falhe. O erro que eu vejo, ele muitas vezes acontece quando, vamos dizer que aqui seja 100, x menor do que 10, aliás, x é menor que 10. Else, e aí você pode ter, por exemplo, um outro if, é um comando, certo? If tal, else, if tal. If x menor que 50, alert x é menor que 50. E eu vou completar mais, que aí começam as questões. X é maior ou igual a 10 e menor que 50. Porque se ele for menor que 10, ele não entra aqui, ele entra nesse. Isso aqui faz parte do else. Acontece esse código, este comando if, se esse teste falhar. Então, o que nós temos aqui? Não exibiu nenhum deles. X é menor do que 10? Não. Se não, x é menor de 50? Também não. E aí nós podemos ter, por exemplo, vamos deixar aqui. Então, não entrou nesse if. Aqui tem o if e um else. Aqui vai ter um if que também pode ter um else, certo? Else alert x é maior que 50. X é maior que 50. Esse else, certo? Ele é o teste do if falhado. Este else se refere a este if. Este else se refere a esse if. O else não tem um teste. O else define o que é executado se o teste do if, ao qual ele está vinculado, falha. E, no entanto, um erro comum, eu já vi, else x maior ou igual a 50, alert. E, claro, dá um erro de sintaxe aqui.
E aí a gente pensa no raciocínio das pessoas que estão escrevendo. Você está pensando nas condições. Se o x é menor do que 10, acontece isso. Se não, se o x é menor do que 50, acontece isso. Se não, então o x é maior ou igual a 50, acontece aquilo. Mas você não coloca uma condição no else. Você pode colocar uma condição no if. E você pode colocar o else chamar um if. Você pode fazer, por exemplo, isso aqui. Isso aqui vai funcionar. Entramos na segunda questão. Ele vai funcionar. Ele vai funcionar, mas não é uma forma adequada, porque você já está testando algo que você testou aqui. Você testou se o x é menor que 50. Ou ele vai entrar nesse, ou ele vai entrar no else. Para ele entrar no else, ele é maior ou igual a 50. Então você está testando algo que você já testou. Então, se você botar o teste sem o if é um erro, porque o else não tem o teste. O teste vem no if e o else é a segunda ação. If teste, uma ação e um else com uma segunda ação. Ou um bloco de ações de comandos. Se você fizer, por outro lado, um if, por que você está fazendo esse if? Qual a situação em que não entra nenhum desses ifs? Esse if poderia ter um else. Nenhuma delas. Eu estou pegando todas as situações? Ok. Mas então, justamente por isso, você não precisa desse if. Esse if já está testando algo que ele só vai executar esse if se o x for maior ou igual a 50. Se não for maior ou igual a 50, ele não entra nesse else. Então ele já está testando algo que sabemos que é verdadeiro. Ou, se não for o caso, possivelmente não estamos testando todas as situações de controle. Por exemplo, já vi cálculos de IMC do tipo if IMC, índice de massa corpórea, menor que 24, e aí tu tem alguma coisa, else, if IMC menor ou igual a, sei lá, 39,9. Opa, aqui não é um código real de qualquer maneira. Else, if IMC maior ou igual a 40. E eu digo, por que você colocou esse else? Aqui termina, obesidade, mórbida, não sei o quê. Por que você colocou esse else? Primeiro, não precisa do else. E segundo, o que acontece se o IMC for igual a 39,95? Não entra nesse e não entra nesse, cai num vazio. Então, peraí, se você está testando as várias opções, você testa uma, se não testa outra, se não testa outra, se não, a última das opções não entrou em nenhuma das outras. Então, tanto colocar, vamos voltar lá, colocar sem o teste é um erro, else e um teste está errado, vai dar um erro de sintaxe, e se o último else tiver um if, fica a pergunta. Existe alguma situação diferente dessas? Se existe, por que não está prevista no else? Se não existe, por que você testou? Já que necessariamente ele entra aqui. Então, um último else com um if pode não fazer sentido. Pode ser que não precise, ou pode ser que haja uma situação que não entra em nenhum deles. Bom, eventualmente pode ser que esteja tudo certo. Você tem uma situação ou outra, e uma quarta hipótese em que nada é feito. Tudo bem. Mas se todas as situações você vai executar uma ação, é estranho a última terminar com if. É mais comum ela terminar com else da última das situações. Testou todas as outras e você tem o último else. Então, uma sequência de if e else, muitas vezes, deve terminar num else, e o else nunca vai ter um teste. Para ter um teste, precisamos de um if. E se temos um if, poderia haver um outro else. Então você está dizendo que ou não precisava do if, ou aquele else realmente não é necessário, porque aí não é para fazer nada. Olha, if a temperatura estiver maior que tanto, toque o alarme. Else, if a pressão estiver maior que tanto, toque o alarme. Else, if não sei o que, toque o alarme. Tudo bem, não aconteceu nenhuma dessas coisas, não é para tocar o alarme. Ok? Mas, em casos como esse, é mais normal. Olha, se é menor que 10, faz esse alerta, se não faz aquele alerta. Se não, ou seja, nenhuma das outras condições, se não, faça essa última ação. Esta é a lógica de você encadear ifs. Geralmente, se você tem vários ifs else, geralmente
A última situação é um else, que obrigatoriamente não tem teste e que cobre todas as outras possibilidades que não foram cobertas nos ifs anteriores. E um erro comum é esse de colocar um teste, e o outro erro comum é não prever uma última circunstância, como por exemplo algum caso em que não precise. Ou pelo menos não seja um erro, mas fazer um teste que não precisava ser feito, porque sempre vai se entrar nele. Espero que tenham gostado, espero que ajude quem está dando os primeiros passos na programação, porque isso é um erro que eu vejo algumas pessoas cometerem. Se gostaram, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho, porque todos os dias nós temos um novo vídeo de programação. Aqui no final nós temos uma playlist com todos os nossos vídeos diários. Muito obrigado e até a próxima.